Queridos irmãos e irmãs, certa vez uma senhora, após a celebração da Santa Missa, indagou-me a respeito desta passagem do Evangelho que nós acabamos de ouvir. Dizia aquela senhora: Padre, como é difícil compreender esta passagem das Escrituras. O que Jesus queria ensinar com isso àquela gente, completou aquela senhora. E justamente hoje, ao meditar este Evangelho e ao preparar esta meditação, me veio este episódio desta senhora que um dia me indagou a respeito justamente deste capítulo 12, versículo de 18 a 27 do evangelista Marcos, proposto para a nossa meditação nesta Eucaristia. Dito isto, desejo saudar no amor, na paz e na misericórdia do Senhor a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham desde suas casas, de suas igrejas domésticas e rezam conosco esta Eucaristia. Hoje, a igreja, que como costumo dizer, é mãe e mestra, sábia, educadora e pedagoga, nos apresenta esta palavra de Cristo, a realidade da ressurreição e as propriedades dos corpos ressuscitados. Essa é a questão para nossa reflexão neste momento. Por conseguinte, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho nos fala de um encontro de Jesus com os saduceus. Jesus, durante o seu ministério público, ele foi ao encontro de várias pessoas, bem como no seu caminho missionário se encontrou com várias pessoas. Se encontrou com os pecadores, se encontrou com os pecadores, se encontrou com os agricultores, se encontrou com as mulheres, se encontrou com as autoridades da sua época. E hoje a Escritura narra-nos um encontro de Jesus com um grupo chamado de saduceus. E estes saduceus, eles justamente apresentam a Jesus um caso que nós denominamos de caso hipotético distorcido. E nesta apresentação deste caso hipotético distorcido, eles apresentam a Jesus uma dificuldade a respeito da ressurreição dos mortos. Verdade na qual eles não acreditavam. Esse grupo de saduceus, o Evangelho é bem claro, não acreditavam na ressurreição dos mortos. E, ironicamente, chegam até Jesus e fazem a Jesus uma pergunta sobre a ressurreição. E Jesus, como sempre, ele responde sabiamente. E ele busca argumentar sua resposta citando justamente uma conversa de Deus com Moisés. O que esse grupo quer? O que os saduceus querem? Querem pegar Jesus em alguma palavra, em alguma contradição. Querem pôr Jesus à prova, usando da malícia, usando da má-fé,
E desta forma, eles perdem a oportunidade de serem instruídos por Jesus. Eles perdem a oportunidade de compreender as Escrituras. Não de maneira distorcida, mas compreender as Escrituras a partir da verdade que ela mesmo é e que ela representa. Então, diz-lhes que a uma mulher enviuvar 7 vezes. Essa é a questão que levam para Jesus. Se uma mulher enviuvar 7 vezes, ela será esposa de qual deles? Ela se casou com os 7, sem deixar descendência. Se ela enviuvar, ela será esposa de quem na vida eterna? Procuram, desse jeito, ridicularizar a doutrina de Jesus. Portanto, pegar Jesus em alguma contradição. Mas o Senhor, como disse, é sábio, ele desfaz a dificuldade expondo de quando ressuscitarem dos mortos, os homens e as mulheres não se casarão, serão como anjos do céu. Fica claro aqui, meus queridos e queridas, fica claro que essa gente não entende as Escrituras e muito menos o poder de Deus. Fica claro que também nós corremos o risco de usar a Escritura fora do contexto ao nosso bel prazer. Quantos de nós, muitas vezes, utilizamos as Escrituras em proveito próprio, sem de fato apresentá-la naquilo que é a sua essência? E nós, muitas vezes, queremos utilizar a Escritura para justificar, às vezes, até as nossas más ações. Mais do que nunca hoje, o que se vê no cenário político nacional e mundial são políticos usando frases da Escritura para enganar os outros, usando até de maneira distorcida. Foi justamente isso que esses saduceus fizeram. Era um grupo político da época de Jesus. Queria utilizar as Escrituras fora do contexto, não compreendendo-a, nem a Escritura, nem o poder de Deus. Nós corremos o risco, meus irmãos. Tomemos cuidado para que nós não interpretemos as Escrituras indevidamente. Por isso está aí a igreja, a tradição, o magistério da igreja para nos ajudar a interpretar as Escrituras de maneira correta, em benefício da salvação da humanidade, em benefício da salvação de todos aqueles que desejam construir a sua vida a partir de Jesus Cristo. Tomemos cuidado. Assim, diante desta armadilha preparada para Jesus, nosso Senhor aproveita essa circunstância para afirmar a existência da ressurreição, citando o que Deus disse a Moisés no episódio da sarça ardente. Então vejam, Jesus vai buscar argumento no Antigo Testamento para enfrentar aquela interpretação distorcida dos saduceus. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E acrescenta ainda,
Ele é o Deus não de mortos, mas de vivos. Jesus lhe reprova o quanto esses homens estão errados, essa gente está errada, já que não entendem a Escritura e nem o poder de Deus, e ainda mais, esta verdade já estava revelada no Antigo Testamento. Assim, o ensinaram o profeta Isaías, assim também ensinaram a mãe dos Macabeus, Joabe e outros. É uma verdade constatada nas Sagradas Escrituras. Por isso que havia má fé naquela gente. Maledicência no coração para querer apanhar, fazer armadilha para apanhar Jesus. Quantas vezes nós também fazemos armadilha para o irmão, para o outro, para querer apanhar o outro em contradição, para colocar o outro à prova, para expor o defeito do outro, o limite do outro, para expor o pecado do outro, quando nós precisamos ter a mão misericordiosa para ajudar o outro a sair daquela dificuldade, deixar aquele pecado. Por isso este Evangelho vem para nos ajudar a refletir sobre a nossa atitude. De que maneira nós estamos vivendo? Trago uma palavra do grande Santo Agostinho. Santo Agostinho descrevia a vida eterna e amorosa comunhão com Deus. Dizia então Santo Agostinho: não padecerás aí limites nem estreiteza ao possuir tudo. Terás tudo e teu irmão terá tudo também, porque vós, tu e ele, os convertereis em um só, e este único todo também terá aquele que nos possua a ambos. Então vejam, esta é a realidade que a igreja prega. Esta é a realidade da vida eterna. O nosso erro é achar que a vida eterna é a continuação daquilo que nós vivemos aqui na terra. Às vezes nós queremos entender a ressurreição desta forma. Nós queremos entender quando Jesus ressuscita os mortos desta forma, que o morto vai voltar para viver conosco. E até nós propagamos essa doutrina, que não é a doutrina cristã. É outro tipo de doutrina, de reencarnação, de outras coisas. A doutrina cristã católica, ela é clara. A vida ressuscitada não tem nada a ver com aquilo que nós vivemos aqui. Não é continuação. E é justamente isso que Santo Agostinho está dizendo para nós. Lá não haverá isso, não haverá tristeza, dor, prantos, estreiteza. Nós seremos um só na contemplação da face de Deus, um só rebanho, reunido na glória. Esta é a verdade que nós precisamos proclamar enquanto cristãos católicos e não distorcer aquilo que é o dado fundamental da nossa fé, que é a fé na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, Jesus nos ensina neste Evangelho que a morte é o ingresso na vida eterna, para uma vida divina, e não é uma continuação, portanto, de nossa vida aqui na terra. Jesus não nos diz como será o nosso corpo, é verdade, mas afirma que seremos como anjos. Se seremos como anjos, então dá para compreender que certamente nós viveremos a vida imortal em Deus, onde não há mais morte, onde não há mais pranto, onde não há mais dor.
E é para lá que nós caminhamos, todos nós. Caminhamos a passos largos nas sendas da fé, para contemplar definitivamente a glória do Senhor. Uma coisa é verdade e é bom que fique claro para nós. Nossa vida aqui na terra deve influenciar nossas vidas, ou a vida eterna deve influenciar nossas vidas aqui na terra. E hoje eu fui recorrer aos escritos de Santa Teresinha do Menino Jesus, que dizia: passarei o meu céu fazendo bem na terra. É isso. Ou seja, a vida eterna, ela precisa e deve influenciar nossas vidas aqui, porque nós devemos trazer em nós a vida do Senhor, viver a nós a vida do Senhor. Por isso eu costumo dizer, viver como convém a santos, viver como convém a restaurados, a ressuscitados, a transformados pelo poder da ressurreição, porque Cristo já nos mereceu a salvação na cruz e já nos mereceu a vida nova com a sua gloriosa ressurreição. Então nós precisamos viver aqui na terra esta vida glorificada, essa vida ressuscitada. Viver como homens e mulheres ressuscitados. Porque nós precisamos assim gozar, já aqui na terra, dessa feliz esperança, viver aqui na terra já com o gostinho da eternidade. Passar o céu fazendo bem na terra significa isso, viver já aqui agora gotinhas de eternidade. Porque é para lá que nós caminhamos pressurosos. Irmãos, nós, longe de duvidar das Escrituras e do poder misericordioso de Deus, nós devemos aderir com toda a mente e o coração a esta verdade esperançosa. Gozamos de não ficar frustrado na nossa sede de vida plena e eterna, a qual é confirmada no mesmo Deus, a qual é confirmada na sua glória e na sua fidelidade para conosco. Diante deste convite divino, fica-nos fomentar as ânsias de ver a Deus, o nosso desejo de estar para sempre reinando junto a Ele, que é caminho, que é verdade e que é vida. Olhando para São Carlos Langa e seus companheiros que testemunharam essa fé e que procuraram viver esta vida ressuscitada já aqui na terra, que sofreram pelo Evangelho, conforme nos diz a primeira leitura de hoje, São Paulo escrevendo ao jovem Timóteo, sofreram pelo Evangelho, deram a vida pelo Evangelho, renovaram a cada dia, na missão de cada um, aqueles que eram sacerdotes, mas na sua maioria leigos, que foram queimados, martirizaram queimados. E os primeiros batizados, os primeiros cristãos batizados da África, de Uganda, diante da perseguição do rei de Uganda, foram os primeiros a experimentarem o batismo no sangue dos mártires. São Carlos Langa e seus companheiros, na sua maioria cristãos leigos e leigas. Sofreram pelo Evangelho, deram testemunho e procuraram renovar a cada dia a sua confiança inabalável em Deus. Renovaram a cada dia e renovaram com a sua morte, renovaram assim o dom da graça que Deus os cumulou na sua missão de anunciar o Evangelho. Ancorados num testemunho admirável
dos santos mártires da Uganda, São Carlos Langa e seus companheiros. Nós queremos pedir a Deus que nos livre da terrível tentação de prová-lo, de querer colocá-lo à prova. A nossa relação com Deus não deve se pautar nestes termos. Devemos colocar a nossa confiança totalmente em Deus. Ele é a razão da nossa vida, Ele é a razão da nossa missão. É Ele que nos faz, pelo seu Espírito, a levar a feliz cabo a tarefa de sermos comunicadores de uma boa nova que transforma a vida e que nos ajuda a vivermos como ressuscitados já aqui na terra. Deus abençoe a todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.